Queridos, nós estamos fazendo algumas mensagens enquanto adendo das mensagens do livro Nascidamente. Nós decidimos até a conferência falarmos sobre a salvação de Deus em operação em nossas vidas. E qual a relação dessa salvação que acontece em nós com o reino milenar, né? Como o penúltimo tema que nós tratamos no livro foi sobre o reino milenar, nós vamos então até a conferência falando acerca desse assunto. E começamos a semana passada com a primeira mensagem, especificamente sobre salvação. E o que nós vimos é que a salvação de Deus, ela é muito mais do que uma dádiva. A salvação é uma dádiva de Deus. Só que não é apenas uma dádiva enquanto o que Deus nos concedesse ou nos franqueasse a entrada no reino milenar, ou que seja na Nova Jerusalém, ou no mundo melhor, ou no céu, né? Não debatemos exatamente o lugar, mas o fato é que a salvação de Deus, ela é muito mais do que um mero ingresso a participar de um mundo de delícias. Lembre-se que Deus criou o homem para habitar a terra. E a terra, quando Deus a fez, Deus fez para o homem viver nela e viver no mundo de delícias. Sim, o prazer, a alegria, a felicidade, a completação está dentro do plano de Deus em relação ao homem. Mas o que desencaminhou, toda essa história da humanidade, ou o que desencaminha, é o pecado do homem, é o homem com o seu coração, é o erro no seu coração, é que atrai e traz sobre nós todo o sofrimento, toda a angústia, todo o desespero. Daí que agora o homem quer fugir desse contexto de sofrimento e ir para um lugar de glória, não é? Então esse desejo de fuga se justifica porque o homem, ele não quer viver no sofrimento, na injustiça, na maldade. Ele quer viver num lugar de paz, de alegria, de prosperidade, com ruas de ouro, um mar de cristal e etc. Um lugar que não tenha o calor do sol, que não tenhamos que trabalhar como escravos para sobreviver e etc. O problema é que, como o caso aqui é o próprio homem que atrai para si tais problemas, então de nada adiantaria Deus levar o homem para um outro lugar. Ou seja, o que Deus tem que realizar é uma obra de mudança do homem. E essas mudanças, muito mais do que aquelas que nós almejamos imediatamente. Quais são as mudanças que nós almejamos imediatamente? Que nosso cabelo não caia, que não tenhamos enfermidade, que não envelheçamos, que não tenhamos doenças, que não tenhamos dor. Tudo voltado para o corpo físico. E a salvação alcança, sim, o corpo físico do homem. A grande questão é que o homem, ele é um ser tripartido, se assim podemos dizer. Ou seja, o homem integral, o homem na sua totalidade, ele é constituído de espírito, de alma e de corpo. Logo, se o homem tem um espírito humano, se o homem é uma alma vivente e se o homem possui um corpo, a salvação de Deus tem que alcançar o homem integralmente, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Não pode ser apenas pegar este homem e colocá-lo num outro plano. Não, a salvação tem que operar no homem, porque o pecado, ele acabou alcançando o homem em todas as suas faculdades. O homem, ele está desviado de Deus e afastado de Deus em todo o seu ser. Daí que a salvação que Deus nos propõe é uma salvação que ela acontece em nós. Entendamos salvação como um acontecimento. Entendamos a salvação enquanto uma obra
que Deus realiza dentro do homem, e essa obra, enquanto um evento, enquanto um acontecimento, essa obra, ela acontece paulatinamente, ela acontece por partes, né? Ou seja, Deus começa, a primeira coisa que Deus faz, quando o homem se volta para Ele, é reativar o seu espírito humano, é reativar a conexão do espírito humano com a alma humana. Porque quando Deus disse, né, que se o homem comesse ou tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal como o seu alimento diário, afastando o seu coração do Senhor para viver por si mesmo, qual era a sentença? Morrendo, morrerás. Quando você lê na sua Bíblia, é certo que morrerás, ou certamente morrerás, se você tiver o critério de pegar um dicionário simples de hebraico e pegar a palavra certamente, a palavra correspondente para certamente lá no hebraico é morrendo, é morrer. Daí o tradutor, na hora de passar do hebraico para o português, ele não vê muito sentido, né? Morrer, morrerás. Parece que não faz muito sentido. Aí o tradutor, porque é um tradutor, ele tem que fazer a mediação de uma ideia dentro de uma língua para a ideia dentro de outra língua, ele acaba tentando facilitar, e aí ele coloca, é certo que morrerás, que não está errado, mas está incompleto. Por quê? Porque se ele traduz literalmente morrendo, um processo contínuo, morrerás finalmente, traduz a ideia de que o homem, ele começa a morrer por ocasião da queda, e ele, enquanto existir, ele continua morrendo, ele está desfalecendo, olha a palavra falecendo, desfalecendo, até que por fim, se ele for deixado por conta própria, ele morrerá finalmente, plenamente. Então o homem está num processo de morte, uma morte que começa no espírito humano, que atinge as faculdades da alma e que alcança o corpo humano. Por isso que podemos dizer que se o homem ele é tripartido, espírito, alma e corpo, o homem integral tem três partes, espírito, alma e corpo, e este homem está num processo de morte, morrendo, morrerás, então essa morte opera em relação ao espírito, essa morte opera em relação à alma, essa morte opera em relação ao corpo. Daí a necessidade de se falar em três níveis de morte. Poderíamos falar em três tipos de morte, mas morte é morte. Só que é a morte que vai operando no espírito, em relação ao espírito, é a morte que opera em relação à alma, é a morte que opera em relação ao corpo. Daí fica fácil de compreender. Quando diz que o homem pecou, ele morreu. Mas como é que ele morreu? Se morrendo ainda morrerás. Ele morreu em relação ao espírito humano. Isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 1: estando vós mortos nos delitos, nos vossos delitos e pecados. Ou seja, a palavra morte, a morte deve ser compreendida de modo simples como separação. Morte é separação. Sempre que ocorre uma separação, pode-se dizer que houve uma morte. Então, quando o homem ele peca contra Deus, falando do pecado original, do pecado primeiro, né, ocorre que houve uma separação do homem enquanto alma vivente em relação ao espírito humano, né, que é o próprio espírito divino, o próprio sopro divino, que foi dado ao homem como uma faculdade espiritual.
A partir daí, o homem, não porque está separado, ele morreu. É chamado a morte espiritual. Ele está espiritualmente morto, porque ele não contata, ele não tem como contatar mais o divino em si. Ele não alcança mais. Então agora ele está sujeito ao quê? Sujeito ao corpo. Ele está fadado a viver as paixões da carne, somente. Então o homem tende a se degradar, porque aquilo, a fonte de toda vida, de todo bem, de toda saúde, né, de toda justiça, ele não tem acesso, ele está desconectado. Há uma separação, é a morte espiritual, de que Paulo fala em Efésios capítulo 2. Essa morte opera na alma, porque agora a alma também, ela está o quê? Sem acesso, assim como o espírito está desconectado da alma, a alma está desconectada em relação ao corpo. E agora, porque essa alma não está recebendo dessa fonte de justiça, de paz, de verdade, né? Então essa alma, ela se degrada. Toda alma, que é o próprio homem, quando se afasta de Deus, e porque está afastada de Deus, e porque se afasta de Deus cada vez mais, essa alma se corrompe espiritualmente. Todas as suas faculdades ficam corrompidas. E por falar dessa corrupção da alma, nós podemos citar, por exemplo, eu vou ler com vocês aqui Romanos, capítulo 1. Veja só o apóstolo Paulo falando da condição desta alma separada de Deus. E quando essa morte opera na alma, qual é a condição desta alma, né? Capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 28. Daí que nós precisamos ler esses textos que agora vamos ler, com muita paciência, com muita meditação. Vale a pena depois os irmãos lerem novamente em casa, meditarem, orarem, porque infelizmente a igreja do Senhor, de um modo geral, ela perdeu a noção do que é uma alma longe de Deus, de modo que a igreja é capaz de acolher todos esses sintomas dessa morte da alma, desse afastamento da alma em relação a Deus. Ela é capaz de acolher, de conviver bem com muitos elementos que nós vamos ver aqui, e para não ficar no vazio, ela tem que agora criar uma série de pseudos pecados sociais. Ou seja, a igreja tem que falar de pecado, né? Toda religião que se preza tem que falar do erro, tem que falar de alguma coisa que degrada, que separa, né? E daí a igreja vai dizer então que ouvir a música da Xuxa é pecado, né? Aí daí, para poder criar a sensação de pecado, vão ter que dizer que Hilari, Hilari, Hilarie da Xuxa, Hilari, Hilarie é a evocação de um demônio, de um herê. Daí que um dia eu me encontrei com o compositor dessa música, né? Me encontrei, almocei com ele, e na metade do almoço eu falei, agora eu vou perguntar. Hoje ele é cristão, ele é convertido, pastor, e eu falei, rapaz, o pessoal fala que aquele Larie tal é um demônio, é um heresinho, uma coisinha. Me fala aqui para a verdade. Você que é o compositor da música, você sabe por que você colocou. Aí ele trouxe a explicação que não tem nada a ver com nada disso, né? Mas daí as pessoas vão colocando isso, né? É pecado ouvir isso, é pecado comer isso, é pecado vestir isso, é pecado falar isso, é pecado ir na casa da sogra, porque a sogra é espírita, é pecado você ir num restaurante, é pecado você ir numa festa, é pecado. Eles vão criando os pecados culturais e os pecados sociais, que eles mesmos criam, e que, se Jesus estivesse hoje no mundo, frustraria essa igreja hipócrita que tem, porque assim como frustrou os fariseus. Por que os fariseus falavam mal de Jesus?
Como não tinha muito o que dizer, falava, ó, ele está lá junto com os pecadores lá, está comendo e bebendo com os pecadores. Jesus estava nem ligando porque eles pensavam que Jesus comia com os pecadores, ia para a festa de pecadores e bebia com os pecadores e comia com os pecadores. E o fato é que não havia pecado algum em estar e beber e comer com os pecadores. O que importava é o que ele era no meio dos pecadores, que tipo de influência ele tinha no meio dos pecadores. Essa era a grande questão, né? Bem, de todo modo, vamos atentar para essa questão. Vocês vão perceber que são coisas e desvios e erros e inclinações que estão dentro do coração do homem, e este só por meio de Deus, da obra de salvação e de redenção, o homem pode se livrar. Capítulo 1 de Romanos, versículo 28 em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha, então porque eles desprezaram a Deus, Deus os deixou ir. Então vocês querem se afastar de mim? Vocês querem caminhar sem mim? Então vão. E quando o homem, portanto, vai para longe de Deus, aqui estão as consequências. Versículo 29. Cheios de toda injustiça. Cheios de toda injustiça. E o que mais há no mundo é injustiça, né, pessoal? Em todos os níveis, tá? Em todos os níveis. Malícia, coração malicioso, avareza e maldade. Veja que não tem nenhuma relação com pecados sociais ou pecados culturais, porque o pecado cultural e social é assim, olha, para você poder aferir se o pecado é cultural ou social, você pergunta, isso é pecado em qualquer lugar do mundo ou somente aqui? Se é pecado só para nós aqui e não para quem está do outro lado do mundo, com a sua mesma crença, então você percebe que é um pecado que foi criado dentro de uma cultura, porque na outra cultura não é pecado. Perfeito? Agora, quando diz cheios de avareza, a avareza é exclusiva da cultura brasileira? É do ser humano, é do coração do homem. Esse é o grande problema. É o resultado da morte, do afastamento do homem em relação a Deus. São os sintomas de uma alma que já não tem conexão com a fonte de todo o bem, que está no espírito humano, né? Estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Maldade, é terrível esse problema, né? Possuídos de inveja, homicídio. Eu nunca matei ninguém. Não é matar alguém. É só o desejo ardente de que o Lula morra, aquele desgraçado. Ou então aquele outro vai morrer. É pouco ser preso. A gente quer que mate mesmo, que morra, que exploda. É um coração cheio de homicídio. E nos chamamos o quê? Cristãos. Isso é a prova de que a alma do ser humano, ela está sob o efeito da morte, do pecado, operando nas faculdades do homem. Os irmãos me perdoem, eu às vezes insisti tanto num ponto só, parece que, né? Mas é porque nós precisamos em algum momento parar um pouco e pensar, puxa, eu tenho que saber de quem eu sou servo, a quem eu sirvo. Tem que acontecer uma hora. A quem que você serve, afinal? Eu sou discípulo de Cristo? Então temos que deixar todo o nosso pensamento religioso, ideológico, político, tudo. Joga tudo fora. Agora eu vou ouvir o mestre. Jesus é o mestre. Se eu sou discípulo, ele é o mestre. E eu vou aprender com o mestre.
Jesus, ensina-me, diga-me o que é viver a vida de Deus, o que é ser um verdadeiro servo de Deus. E aí ele vai começar dizendo sobre os cidadãos do reino dos céus, que são bem-aventurados porque são mansos, são pacificadores, porque amam a justiça. E aí ele vai dizendo, né? E aí, quanto mais você lê, mais você vai percebendo que nós precisamos de salvação, não é? Salvação. Olha, continuando o texto. Homicídio, contenda. A contenda que mais tem, né? E tem demais contenda. Contenda entre os irmãos, então misericórdia. É contenda, é contenda, é contenda, é contenda. A igreja se divide no meio, vira duas, e as duas vira quatro, e quatro vira 8, e 8 vira 16, e não acaba nunca de tanta contenda, não é? Dolo. O dolo. O dolo é aquilo que você maquina. Porque erros nós temos. Uma coisa é você cometer um erro por um impulso, acontece. Não deixa de ser errado, mas, poxa, foi um impulso. Outra coisa é aquilo que você fica ali, maquinando, planejando, amadurecendo a ideia para poder cometer uma maldade, proceder com maldade, o dolo, né? E malignidade, sendo difamadores, falar contra a honra dos outros, né? Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vocês percebem essa doença da alma? Olha esse outro texto rapidamente em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, é 2 Timóteo capítulo 3. A parte do primeiro diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então Paulo aqui aponta para os dias últimos como dias em que esses desvios aqui na alma humana estarão muito mais intensificados. Ele diz: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. A ingratidão pega a pessoa. Que coisa, a ingratidão. Quem diria que a ingratidão fosse um erro da nossa alma, né? Um desvio, um pecado. Ingratidão, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E olha esse: tendo forma de piedade, tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. A forma de piedade é a aparência externa que nós carregamos. Então, crente tem cara de crente, já observou, não? Como é que você identifica um crente? Bem, hoje está difícil, né? Mas ainda tem aqueles que carregam a cara de crente. Quando eu olho, chega a arrepio quando eu vejo um crente. Paulo diz que tem aparência, porque veste um paletó, carrega uma Bíblia, né? Tem um tipo de cabelo, sei lá, um tipo de roupa, um tipo de linguajar, mas nega, entretanto, o poder. Porque a vida cristã não vem da aparência. Vamos falar muito disso na nossa conferência. A vida cristã, ela procede
do relacionamento e da experiência da vida. A grande diferença do cristianismo, eu estou usando a palavra cristianismo no sentido positivo da coisa, só para a gente poder compreender, ou vamos colocar de forma diferente, para não confundir. A grande diferença da vida cristã proposta pelo Cristo de Deus, e que a faz diferente de qualquer outra coisa que vocês imaginarem, é que ela não se funda e não se firma nos alicerces das religiões humanas. Embora depois tivessem feito dessa vida experiência com Deus, da vida cristã, uma religião. O cristianismo se transformou numa religião. Mas os fundamentos sobre os quais as religiões, seja elas quais forem, sendo humanas, elas se fundam em 3 alicerces. Deve haver os ritos, deve haver os dogmas e deve haver o código de conduta moral. Código de conduta nessa religião, você não pode tomar café. É um código de conduta. Não, você não pode comer carne de porco. Não pode fazer transfusão de sangue. Código de conduta. É aqui você pode, o que você não pode fazer. Ora, você imagina só você chegando para um pé de mexerica. Você tem que ensinar a ela que ela não pode produzir cajamanga. Você precisa dar um código de conduta para ela. Olha, você não pode produzir jaca. Se você produzir, eu corto você e te taco no fogo. É preciso isso? E por que não? Porque a relação dela é com a própria vida, que a faz ser o que ela é. Quando Cristo vem, ele não quer montar uma religião e dar ao homem um código de conduta, para o homem fazer o que ele deve fazer para ser o que ele não é. Não, ele propõe uma nova vida, novo nascimento, transformação da alma, conformação da alma à semelhança e imagem do Filho primogênito de Deus. É o ser nova criatura, é uma nova mente. Paulo deixa muito claro isso lá no livro de Colossenses. Ele fala: ora, se vocês morreram com Cristo, porque para você ter uma nova vida pressupõe a morte da velha criatura, do velho homem. Se vocês morreram, a morte, o morrer é orgânico. A religião não pode fazer você morrer. Ela pode te dar instruções de como viver uma vida de aparência religiosa, que é o código de conduta. Mas o evangelho, olha, se vocês morreram com Cristo, se esse velho homem, essa velha consciência perversa, adâmica, caída, ela morreu, por que vocês estão preocupados com o código de conduta? Faça isso, não faça aquilo, não toques nisso, não toque naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. Então não tem código de conduta. Ou você é ou você não é. Isso nos aperta um pouco. Você fala: poxa, mas então eu não sou? Porque eu tenho profunda dificuldade de fazer o que eu devo ser. Aí você reconhece que você está dentro do processo, que você já não é muito do que você era. Já foi transformado muita coisa, só que tem muito ainda a ser transformado. Então não deve haver desespero e nem colocar dúvida sobre o próprio processo, sobre a própria salvação. O que cabe a nós é continuar caminhando cada dia por meio da fé, porque a transformação acontece de fé em fé, de glória em glória. Pouco a pouco vamos sendo moldados, transformados. O Senhor está trabalhando. Aí Paulo vai continuar aos Colossenses dizendo: então, se vocês ressuscitaram com Cristo, veja que a ideia aqui é morrer para a velha criatura, velha criação, e ressuscitar para Deus. É uma nova vida. Logo, não há por que ter código de conduta.
O Espírito, que é vida dentro de você, ele te guiará interiormente, ele produzirá o fruto necessário: amor, paz, alegria, fidelidade, mansidão. Tudo isso é fruto do Espírito. Então, quando Cristo instaura a sua igreja na terra, ele não instaura uma religião. Não. Embora o cristianismo que se diga ser a igreja de Cristo, o que não é, que fique claro isso. Por quê? Porque é uma religião que tem ritos, que tem dogmas e tem código de conduta. Rito, dogma e código de conduta é a aparência de piedade, não é ser. Na conferência vocês vão entender bem essa questão com mais profundidade, com mais clareza. O início do Evangelho, João vai dizer: olha, escutem, aquilo que era desde o princípio, que estava com o Pai no princípio, a saber, a vida eterna, o Cristo de Deus, que nós vimos, ouvimos, contemplamos, tocamos, apalpamos, é este que nós vos anunciamos. Por que ele anuncia Cristo como vida e não anuncia Cristo como Cristo, não anuncia Cristo como Filho de Deus, embora tudo isso seja verdade? Mas olha a sutileza, né, do Evangelho. O que vocês receberam que nós, as testemunhas, entregamos para vocês? Foi um código de conduta? Foi um livro de ritos? Foi um livro de dogmas? Não. Nós comunicamos a própria vida encarnada, é uma pessoa viva, e nós compartilhamos com vocês para que, crendo, vocês tenham comunhão nesta vida. É orgânico. Então, esqueça cadeira, cor de parede, esqueça música, se tem bateria, se não tem, esqueça se o irmão veio de bermuda, se não veio, esqueça tudo isso, porque nada disso é evangelho. Evangelho é a vida que é Cristo, ou é Cristo enquanto vida. Se é vida, ele tem que ser em nós, e ele tem que acontecer em nós. Logo, a aparência de piedade é também um erro da alma. Bem, mas deixa eu voltar para o ponto, para dizer que essa alma está sob esse efeito. E a morte, então, que opera na alma enquanto pecado, enquanto erro, enquanto desvio, também opera no corpo. E aí não precisa falar sobre o corpo, porque basta você olhar para o lado e você vai ver a morte acontecendo, né? Ou olhar no espelho. Aqui no caso a gente olha para o lado, não tem espelho aqui. Vocês olham para mim e vocês podem perceber. A Jane, essa semana passada, parece que o irmão Gilmar postou um vídeo lá no grupo da igreja, eu pregando há 20 anos, sei lá, 15 anos, e a Jane pegou e mandou para mim: olha, meu bem. Aí eu abri o vídeo para ver que é uma coisa interessante, eu olhei, era eu falando. Aí eu respondi: olha o quê? Você. Eu, o que tem eu? Olha como você estava novo. Em outras palavras, ela quer dizer o quê? Que a morte está me derrubando. E não adianta, ninguém vai escapar dela. A não ser que Jesus volte antes de nós morrermos, mas ela vai chegar. Então a morte vai operando. Morte espiritual, morte nas faculdades do espírito, enquanto erro, morte no corpo enquanto corrupção. E ainda a morte eterna, se porventura entendermos que o indivíduo, por fim, será separado eternamente da vida. Bem, isso é outra coisa. Mas vocês entendem que o homem integral, ele vai experimentando a morte nas partes do seu ser, sim ou não? Tá, com respeito ao espírito humano, quando cremos verdadeiramente no Evangelho, primeira coisa que Deus faz, a salvação opera em nós. Ele não te dá um ingresso, ele religa a alma e o espírito. Você agora tem acesso. É aquilo que Paulo vai dizer em termos simbólicos lá em Hebreus, né?
que o caminho novo foi aberto e tenhamos, portanto, intrepidez de entrar na presença de Deus. Nós temos que ler a Bíblia diferente, pessoal. Tem que ler diferente. O crente vai lá em Hebreus capítulo 10, versículo 20, 10, 19, tenhamos, pois, intrepidez de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Deus nos abriu, pelo véu, isto é, ou a saber, a sua carne. Aí o crente, aleluia, glória a Deus, vamos entrar, irmão, vamos entrar, que maravilha. Entrar onde? Ele não pergunta isso? Eu quero entrar, Alexandre. Como é que eu entro nesse lugar? Como é que eu faço? Como é que entra? Eu quero entrar. Eu não quero ficar fingindo que estou entrando. Eu quero entrar. Isso é uma metáfora. Onde é esse Santo dos Santos? Onde eu posso entrar? Na presença de Deus. Cadê esse lugar? É no seu espírito humano. Por quê? Porque o caminho foi aberto. Lembra quando o homem caiu? Não está lá em Gênesis que 2 anjos foram colocados com espadas flamejantes para impedir o acesso do caminho da árvore da vida? O caminho não estava fechado? Deus colocou para o homem não passar. Gente, não faça isso. Não é que Deus não quer que você entre, é que é o pecado que causa separação entre nós e Deus. O que está lá em Gênesis é só para dizer, o homem não tem mais acesso. E agora que Cristo veio, o que ele fez? Ele abre o caminho. Onde? Na consciência humana, em Jesus. E quando você então olha para Jesus, crer verdadeiramente no sentido de fé, fidelidade, fidelizar o seu ser, aquele que é, esse caminho é aberto. Agora você tem acesso. Por meio da fé, por meio da oração, da meditação, da contemplação. E agora do Espírito começa a emanar vida, verdade, luz. Para quê? Para resolver o problema da alma, que tem esses problemas que nós lemos aqui hoje. Com respeito ao corpo, que está em estado de corrupção, só ao soar da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, ao falar de Cristo enquanto aquele que ressuscitou, as primícias dos que dormem, é dito que cada um na sua ordem, primeiro Cristo, depois nós, e assim vai indo, até que nós sejamos libertos, ou o nosso corpo seja liberto dessa corrupção, que será no último dia. Então o corpo vai ser liberto da corrupção, da ação da morte nele. Então, se o espírito nosso está resolvido, porque já foi religado, se o corpo será transformado por ocasião da última trombeta, que é uma linguagem figurada para apontar para o tempo final, o que nos resta? O espírito está resolvido, o corpo na ocasião da parousia. Onde está o nosso problema? Na alma. E aqui é o grande problema nosso. Por isso que nós somos igreja e estamos aqui igrejando, reunindo, ouvindo, orando. Para quê? Para Deus trabalhar a nossa alma. A alma precisa de ser transformada. O que é o processo de transformação da alma? Entenda claramente. Quando você aceitou Jesus e você se batizou, está tudo certo, nada contra isso, mas a sua alma precisa de salvação. Porque nós somos salvos, os ímpios estão perdidos. Não, calma. Está todo mundo perdido. No sentido da praxis da vida humana, nós não nos diferenciamos muito dos ímpios, não. Sim, é verdade que o nosso espírito está religado. O ímpio, no sentido próprio da palavra, sendo ímpio, está desligado. Verdade. É certo que sendo nós... tendo nós começado o processo de salvação, Deus operando em nós, temos a garantia que a salvação vai se consumar e logo o nosso corpo será também transformado. Mas no sentido da minha alma agora, tanto é que tem gente ímpio golpista, golpista no sentido não atual da palavra,
Mas no sentido de dar o banho, né? Antigamente tinha uma gíria, né? Fulano deu banho no outro, deu um banho, né? Enfim, tem crente sem futuro? Picareta, a palavra picareta ficou, crente picareta? Tem ímpio picareta? Tem ímpio que não é picareta? Tem crente que não é picareta? Então percebe que você vai encontrar em qualquer lugar. Tem pastor picareta? Tem ateu picareta? Tem ateu que não é picareta? Tem pastor que não é picareta? Você observa que se você analisar apenas a praxis, os movimentos da nossa existência aqui, sem considerar as questões metafísicas, não há diferença não. Tem crente que se orgulha porque não bebe bebida alcoólica. Ok. Tem pessoas não cristãs, não evangélicas, que não bebem bebida alcoólica? Tem. E está resolvido o problema desse lá de fora? Não. Não é por aí que as coisas acontecem. É certo que existem problemas de falta de domínio próprio em relação à comida e à bebida. Olha aí. O problema não é a bebida nem a comida, é a falta de domínio que você não tem sobre as coisas. Só que as pessoas não querem falar de domínio próprio. Não é? Querem acusar o outro porque toma um chopp. E chega em casa, toma 2 litros de Coca-Cola. Não, Coca pode. Você entende que a pessoa não está atento ao fator determinante, que é o domínio próprio. O problema não é o tanto que você come, nem o tanto que você bebe. Mas eu como muito. Às vezes você come muito, não por necessidade, por falta de domínio próprio mesmo, por gula. Enquanto tem um irmão seu que precisaria de 1/3 do que você come para poder matar a sua fome, mas ele é que se dane. Veja como o pecado, ele tem uma causa no coração muito profunda. Então o problema todo nosso hoje, que estamos no caminho, e claro, é a nossa alma. Nossa alma. E quando se fala da alma, portanto, é a parte da salvação que, para acontecer em nós, requer a nossa participação. A nossa participação. Não que sejamos autores, nem coautores da salvação. Não. É porque existe um elemento que Deus deu a você enquanto ser humano, e quando Deus te deu essa faculdade, Ele já sabia. A faculdade da inteligência, da razão, que acontece enquanto a faculdade de querer, a faculdade de decidir, a faculdade de escolher. Aí os crentes ficam debatendo se tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio. Só que é uma discussão tão inócua, tão vazia, que eles querem saber se o homem pode escolher ou não ser salvo. É uma coisa totalmente vazia. Tá, e daí? Digamos que o homem não tenha. Então você é bem-aventurado porque você tem a salvação. Que bom, tá bom. Tudo bem. Aí o outro não vai querer. Mas é outra pessoa. O que você tem a ver com isso? Se Deus não quis dar salvação para ele, você fica se metendo na vida dos outros? Aí vai dar a sua vida. Agora, quer falar de livre-arbítrio, liberdade, se o homem tem ou não tem? Essa é a grande questão. Quantas vezes você não escolhe não perdoar? Quantas vezes você escolhe não orar? Você escolhe falar mal do seu irmão? Você escolhe não partilhar o pão com quem precisa? Você escolhe ser completamente intolerante para com quem pensa diferente de você? Você escolhe deliberadamente
Você escolhe ser indiferente ao sofrimento do seu irmão. Você vê o sofrimento, tem os meios de aliviar a dor, mas você diz: não tenho, não posso. Você tem tanto projeto, você vai parar o seu projeto para aliviar a dor de alguém? Como assim? Aí quando você conclui o seu projeto, você morre. Sua mulher nova, viva, não vai ficar sozinha, vai arrumar um novinho para usufruir da sua conquista. É triste, mas é por aí que as coisas acontecem mesmo. Me lembro de uma pessoa, rapaz, um senhor, conheci ele novo, trabalhava, emprego bom. Aí ele falava: olha, eu quero me aposentar, quando eu me aposentar eu vou comprar uma chacrinha, coisa pequena, só para eu poder ocupar meu tempo e pronto, eu vou descansar. É um projeto, poxa, justo, né? Não é justo? Justo, eu trabalhei, estou trabalhando, então tem um projeto, é um projeto justo, até porque é o fruto do seu esforço, do seu trabalho, do seu empenho, o que é muito louvável. Daí acredita que na primeira semana que ele estava aposentado, que agora ele resolve mexer num telhado para resolver um problema de uma telha lá. E ele cai de lá e morre. Eu estou falando nesse caso porque eu conheci essa pessoa. Mas acontece todo dia, em todo lugar, né? Um jovem, já contei para vocês outra vez aqui, que havia se formado em medicina, era novo, aí tinha uma noiva bonita, nova mesmo, né? Médica também, aí se casaram, coisa mais linda, o casamento de dois jovens que se amam, olha que coisa mais digna, né? Não é digno? Estudaram, se formaram, médicos, casamento, todo mundo feliz vai para um casamento desse, porque é bonito você ver duas pessoas prosperando, abençoadas, se casando, uma coisa legítima, uma coisa pura, bonito, a família, todo mundo faz luzes, cabelo, roupa nova, dá presente, todo mundo numa festa linda, linda, linda. O noivo é convidado para dançar com a noiva na sua própria festa, estava tomando um champanhe numa tacinha fininha, estreita. Aí ele resolve, ao invés de colocar a taça em algum lugar, coloca no bolso da calça para dançar. Num movimento que ele fez diferente, o talinho da taça quebra e aí a ponta fura sua perna e pega uma veia afemoral, socorre ele, leva-o para o hospital, mas não dá tempo, morre. Vocês entendem? Então, tem disso. Então, eu coloquei essas fatalidades, né? Mas voltando ao ponto, quantas vezes nós deliberadamente usamos da liberdade de decidir pelas coisas, ou isso não existe? Você não decide congregar ou não congregar? Sim ou não? Fala a verdade. Você vem aqui obrigado? E quem não vem é obrigado a vir? Tem alguém amarrando ele em casa para ele não vir? Então não é uma escolha. Eu não quero congregar, eu acho chato, ou eu acho desnecessário, ou eu posso fazer a mesma coisa na minha casa. Bem, eu não estou julgando os méritos, não é essa a questão. Quer dizer que é uma decisão. Ninguém congrega porque é obrigado, e ninguém deixa de congregar porque é obrigado, salvo as exceções daqueles que não congregam por estarem doentes, ou uma série de outras coisas que não está no poder deles. Mas nós decidimos muitas coisas, nós decidimos qual rumo nossa vida vai tomar. E é dessa liberdade, portanto, que eu estou dizendo
Então não vem discutir comigo o livre-arbítrio do ponto de vista da teologia. Teologia é impalpável, é improvável. A teologia são devaneios da mente, querendo explicar o mistério, o inexplicável. Não, vamos explicar a vida, vamos olhar para a vida, para a nossa atitude diária. Aí você vai se deparar num terreno pedregoso, difícil. Então, a nossa alma, portanto, é alvo dessa salvação de Deus hoje. Deus quer transformar a alma. Eu falava, o que é a transformação da alma efetivamente? É uma ação divina que, na mesma proporção em que o Evangelho vai fazendo morrer as nossas inclinações, vai destruindo as nossas inclinações de erro e de pecado, e vai na mesma proporção gerando uma nova disposição. Morre um pouco do velho homem e na mesma proporção de morte renasce novo homem. Não morre hoje o velho homem para renascer novo homem amanhã. Não é um lapso, não. A transformação ela vai acontecendo paulatinamente. Imagina só um copo cheio de água suja. Então, o nosso desafio é limpar essa água. Tem um copo de água limpa. Você pega esse copo de água suja, coloca debaixo de uma torneira e deixa pingando gotas homeopáticas. A princípio vai caindo, vai se misturando, você pensa, não vai acontecer nada. Daqui a pouco começa a transbordar e pouco a pouco a água vai saindo, uma nova vai entrando, até que por fim tenha somente a água limpa. Entenderam? Não vai saindo e vai entrando, e isso vai... Então, o Evangelho vai fazendo morrer o velho homem, e para que não fique teologicamente, o velho homem... Você conhece esse camarada, o velho homem? O velho homem, não sei. Né? Fica muito teológico, né? Fica muito fora da realidade. Então ele vai fazendo morrer as disposições do nosso ser, do nosso coração, sentimentos, pensamentos, nossa alma, nossos desejos. Ele vai fazendo morrer tudo que nos faz pessoas perversas. Ele vai eliminando pouco a pouco. A palavra é que vai nos convencendo. Você ouve a palavra bate e volta, você resiste, você não concorda, você concorda, mas não aceita, você concorda, aceita, mas é lento, mas a palavra vai entrando e vai gerando uma nova mente, uma mente de Cristo, uma mente diferente. Aí é aquilo que Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tende em vós o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus, tende em vós a mesma disposição que também houve em Cristo Jesus. Em outra palavra, ele vai dizer: nós temos a mente de Cristo, e isso é um processo. Então, quanto mais você se afasta da exposição sua à luz da verdade, mais você retarda a sua transformação. Então, enfim, a nossa alma hoje precisa dessa transformação, que é um movimento dinâmico de morrer e renascer constantemente. Aos poucos você vai percebendo, se você cooperar com o Evangelho, usando essa liberdade, eu decido caminhar. Se você vai caminhar ou não, é decisão sua. Quando as pessoas não caminharam, um dia falaram: uma coisa, agora eu vou cuidar da minha vida, como se a vida cristã não fosse vida dela. Não vou mexer mais com um negócio de igreja, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou costurar, fazer crochê, vou nadar, vou viajar, vou fazer um doutorado, está tudo certo. Não é pecado essas coisas, mas é que você está valorizando o tempo que você tem com as coisas que, embora sejam importantes, são passageiras.
ao passo que você também deveria gastar tempo com as coisas que são eternas. Não é? Para não ficar nas minhas palavras, me lembrei de antigamente. Veja Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículo 25. Olha, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, está falando lá do tempo de Moisés, que ele desceu e falou lá no monte, né? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos adverte, que dos céus nos adverte, que é o Cristo de Deus hoje. 26. Aquele cuja voz abalou então, lá no tempo de Moisés, a terra, lembra que ele falava e o monte balançava? Então aquele cuja voz abalou então a terra, agora, nos nossos dias, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, essa expressão significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que esse texto nos ensina? Que existem coisas abaláveis e existem coisas inabaláveis. Aquilo que é abalável, ele foi feito abalável, quanto à própria natureza. Aquilo que é inabalável não pode ser abalado pela sua própria natureza. Então, quando Deus cria a Terra, planeta, é inabalável? Planeta Terra? Não. Pela própria natureza, matéria é abalável. Só que tem outras coisas que existem que pela própria natureza não pode ser abalada. Você está diante de duas coisas de naturezas distintas: as coisas abaláveis e as coisas inabaláveis. Pergunta tola: o que você prefere, as coisas abaláveis ou as coisas inabaláveis? Se você tiver duas notas de dinheiro de grande valor e uma nota, por ser uma moeda X, ela vai se desvalorizando até não valer mais nada. E tem uma outra nota de um valor Y, cujo valor nunca cai. Qual você gostaria de ter? Das duas notas, os dois dinheiros. Aqui acaba o valor e não vale mais nada, ou aqui tem um valor para sempre, que nunca acaba o valor? Essa nota que não acaba o valor são as coisas inabaláveis. A que acaba o valor tem valor, mas vai acabar. São as coisas abaláveis. E aí ele diz, versículo 25, 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas. Ou seja, não fica espantado não que vai ser removido, porque é próprio da natureza delas acabar, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, sabendo disso, que há coisas abaláveis e coisas inabaláveis, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Você recebeu um reino inabalado? Sim ou não? E agora? O que fazer? Vamos fazer uma teologia? Vamos ficar debatendo, né? Não. Se você recebeu um reino inabalável, retenha essa graça. Ele te deu, se apegue a essa graça. Não abra mão dessa graça.
Se lance nessa graça. Viva essa graça. Dedique sua vida para essa graça deste reino. Esse reino não vai passar. Se você dedica a sua vida, por mais justas que sejam as coisas que você constrói, é abalável? É. Então, tá bom, tá tudo certo, mas vai acabar. Então, nós temos que dedicar-nos também às coisas inabaláveis. Perfeito? Bem, essa transformação da alma, eu acho que ficou claro para vocês hoje, elas passam pela nossa cooperação. Não que sejamos, repito, coautores, tampouco autores da salvação. Não, nós somos convidados a participar, uma vez que Deus, quando nos fez, nos deu a faculdade da escolha. Ele que disse, Ele que deu para você essa capacidade de você poder escolher, valorizar as coisas abaladas e desprezar as inabaláveis e vice-versa. Então, sabendo disso, Ele te deu. Por que Ele então não deixou de nos dar essa faculdade de escolha? Ora, porque não faz sentido ele criar uma criatura para se relacionar com Ele em amor, sem que essa criatura tivesse o direito de não amá-lo. Seria mais ou menos um camarada que tem uma esposa, uma namorada, uma mulher, e a mulher não o ama, fica com ele por dó. Tem isso no mundo? E ele fala, não, mas desde que você fica comigo está tudo bem. Esse camarada não tem amor próprio, não é possível. Uma mulher fica comigo porque está com dó de mim? Tem dó do Satanás? Não, de mim não. Não. Eu quero uma pessoa que me ame e esteja comigo porque queira ficar, porque me acha minimamente interessante. Aí vale a pena, né? Vale a pena. Mas Deus criar um tanto de criaturas que estão com Ele porque são incapazes de não estar. Seria um engodo contra si próprio, seria uma falsa adoração. A adoração e o serviço seria uma mentira. E esse Deus teria prazer na mentira. Não, Ele cria seres livres e fala, eu vou conquistar todos vocês e vou suprir vocês com tudo o que é necessário para que vocês me sirvam a mim voluntariamente, por fé, por confiança, por amor. Aí vocês vão ter um verdadeiro louvor. Aí vai. Aí vai. Entenderam? Então, nesse processo nós participamos, cooperando com Ele. Na próxima reunião nossa aqui, de quarta-feira, vamos continuar falando dessa alma e de que maneira nós cooperamos para que isso aconteça. E vamos seguir dizendo o que acontece quando cooperamos, o que acontece quando não cooperamos e quais os resultados e consequências do cooperar e do não cooperar. Estamos caminhando para o milênio, tá bom?